E agora a gente fala sobre este outro caso também muito importante que chocou não só a nossa região, mas o Brasil todo. A Polícia Civil de Nova Granada está investigando a morte de uma adolescente dada como desaparecida em outubro do ano passado. O corpo dela foi encontrado em um sítio. O dono da propriedade e o caseiro são investigados por ocultação de cadáver. O mistério sobre o paradeiro de uma jovem que saiu de casa em busca de emprego e não voltou mais foi desvendado. A polícia recebe uma ligação anônima que indica o que poderia ter acontecido com a adolescente de 16 anos. O contato foi para revelar onde estaria um corpo que seria o de Giovana. No local indicado, que fica em um sítio em Nova Granada, no interior de São Paulo, uma ossada é achada em meio aos pertences da vítima. O principal suspeito de cavar uma cova e ali colocar o corpo de Giovana é um grande empresário de São José do Rio Preto, também no interior paulista. De acordo com a investigação, os dois teriam se conhecido em um aplicativo de relacionamento. O empresário ele informa que há 15 meses atrás ele conheceu no Tinder, né, num aplicativo de namoro, né? E teria saído com ela naquela época. Em depoimento, o empresário contou que a adolescente o procurou para pedir emprego. Um currículo da vítima foi apreendido junto com os celulares do suspeito e do caseiro dele. Ele ainda afirma que no dia da entrevista com Giovana, os dois teriam tido relação sexual e usado drogas. Após isso, ele teria saído para buscar uma cerveja. Quando retornou, teria um funcionário visto aos beijos e abraços com ela. E em dado momento, esse funcionário disse que ela teria passado mal. E quando ele retornou e viu ela passando mal, ela teria usado uma cocaína que estaria na mesa dele lá num recipiente de remédio. Ele participou desse relacionamento a três ali. O empresário ainda disse que Giovana passou mal, teve um mal súbito e overdose pelo uso de drogas. Já morta, a saída foi ocultar o corpo. Ele teria colocado o corpo dela na caminhonete, ido até o distrito de Macaúba, em Mirassolândia. Em um primeiro momento, num ato de desespero, ia colocá-lo num rio lá que existe lá no local. Mas aí depois ele resolveu vir até esta cidade, que aqui a propriedade rural é arrendada já há 2 anos, e pediu para o caseiro providenciar uma vala que ele teria alguma coisa para enterrar. Foi onde ele depositou o corpo lá e o caseiro fechou com a terra. Na escavação, os peritos encontraram 2 tênis, um anel, uma pulseira, uma correntinha e uma sacola com um celular danificado. Encontraram também uma mochila com várias peças de roupas e maquiagens. O caso foi registrado como ocultação de cadáver. O empresário e o caseiro da propriedade em que a ossada foi encontrada foram ouvidos pelo delegado aqui de Nova Granada. Os dois pagaram fiança de R$21 mil e foram liberados. Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da adolescente em outubro de 2023 como desaparecimento de Giovana. Em dezembro, Giovana e o empresário se encontraram. De lá para cá, o silêncio e a ausência da menina foram ignorados. Agora resta saber o que realmente aconteceu com Giovana. Vamos já inquirir os funcionários que participaram lá, que viram alguma coisa da empresa. Estamos aguardando todas as provas periciais já coletadas, que foram realizadas ontem. E aí veremos quais são os próximos passos a serem pelo inquérito policial. Bom, a gente sabe que algumas pessoas podem agir ali movidas pelo desespero e acabam fazendo besteira, mas isso acontece numa fração de segundo. Você se depara com uma situação, não consegue refletir, não consegue ali pensar e aí você vai e faz a besteira. Agora aqui a gente viu que ele teve bastante tempo para pensar, porque ele teria encontrado caído ali na sala, como ele disse, depois colocou o corpo, né, num veículo, foi até uma localidade em Mirassolândia, um distrito de Mirassolândia, depois desistiu, ou seja, refletiu ali se era o melhor lugar ou não, deve ter ficado um tempo ali pensando, analisando, depois foi para Nova Granada e aí decidiu ocultar o cadáver lá. Esse tempo todo ele poderia pensar que o que ele estava fazendo não era correto, que se não teve nada de errado, nada que o desabonasse, ele poderia acionar as autoridades, mesmo que não desse mais para salvar a Giovana, mas seria feito o exame toxicológico, qualquer outro exame ali na vítima que pudesse, inclusive, ajudar a esclarecer as causas da morte e, de certa forma, servir até de álibi para ele, de inocentá-lo.
Mas não, ele preferiu fazer isso e só quase um ano depois essa informação chegou para a família e pelo jeito não foi por ele. Por ele era um caso que ele iria esquecer, como se nada tivesse acontecido. Como alguém presencia a morte de um ser humano, uma menina tão jovem como essa, e consegue seguir a vida normalmente, consegue seguir trabalhando enquanto a mãe dela, enquanto a família procurava por tanto tempo, ele seguindo a rotina como se nada tivesse acontecido, mesmo se ele não provocou a morte. A forma como ele agiu depois disso tudo demonstra que ele não tem um pingo de sensibilidade.